Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Wagner Farias, professor de História. Estou produzindo esse vídeo para vocês para apresentar um resumo sobre o que nós estudamos no nosso livro didático, o nosso livro da Editora Moderna, do sexto ano, livro de terceira edição, onde estudamos capítulos 1, 2 e 3. Então, não vamos perder tempo e vamos direto para o nosso resumo. No capítulo 1, vamos aprender sobre tempo, memória e história. E nesse capítulo nós começamos da seguinte maneira, dizendo para vocês que a história não nasce em livros. O que é importante entender sobre isso? Importante entender que nós somos agentes construtores da história. Nós, como participantes do momento histórico, de todos os momentos históricos, somos nós quem construímos as nossas memórias e, por consequência, construímos a nossa história. Justamente porque a nossa memória é a ferramenta que nós utilizamos para poder contar fatos importantes, não só da nossa vida, mas também sobre aspectos políticos, sobre acontecimentos sociais, entre outros acontecimentos, entre outros fatos que compõem uma sociedade. E dessa maneira, nós podemos construir o nosso conhecimento histórico através de nossas memórias e principalmente tendo de posse os patrimônios, porque é dessa maneira que a gente constrói os nossos patrimônios históricos. Então, dessa maneira, a gente precisa compreender quais são as fontes históricas. E essas fontes históricas podem ser classificadas primeiramente em fonte primária, porque ela é a fonte original da pesquisa. Muitas vezes essa fonte primária, ela acaba sendo o próprio objeto de estudo, né? Devido ao seu caráter inicial, ao seu caráter de partida, né, da investigação histórica, muitas vezes as fontes primárias se tornam o objeto de estudo da história. E em segundo lugar, as fontes secundárias, porque vão ser todas as demais fontes que vão surgir a partir dessa fonte original. Todas as outras fontes secundárias, sejam eles livros, relatórios, fotografias, documentos, monumentos, todos eles podem vir fruto dessa pesquisa original. Então, para compreender essas fontes históricas primárias e secundárias, precisamos conhecer quais são os tipos de fonte materiais, porque são os dois tipos de fonte que existem. As fontes materiais, que são compostas basicamente por tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que pode ser tocado, visualizado, sentido, como, por exemplo, monumentos, obras literárias, filmes, fotografias, peças de vestuário, textos escritos e pinturas também podem ser fontes materiais. E as fontes imateriais são coisas não tangíveis, são coisas que talvez não possa se tocar, mas possa se sentir, possa se ver e perceber. Como, por exemplo, as tradições, uma festa junina, um conhecimento culinário, alguma técnica sobre algum tipo de produção artesanal. Então, todas elas podem ser conhecidas como fontes imateriais da história. E todas essas fontes vão produzir os patrimônios históricos. E sobre os patrimônios históricos, nós temos dois órgãos que cuidam desse patrimônio histórico. Um órgão é a Unesco, que cuida do patrimônio histórico no âmbito mundial. Ela atua em todos os países do mundo. E o outro órgão é o IPHAN, ou IPAM, como queiram pronunciar. Esse é um órgão nacional, ele é um órgão brasileiro. Ele cuida dos patrimônios históricos e do patrimônio artístico aqui no Brasil. Da mesma forma como nós temos as fontes materiais e imateriais, a gente vai ter os patrimônios históricos materiais e também os patrimônios históricos imateriais. No caso do patrimônio histórico material, a ferramenta utilizada do poder público para poder proteger um bem, né, um patrimônio histórico, é o tombamento. O tombamento é quando o governo inclui esse patrimônio numa lista de patrimônios que devem ser protegidos pelo poder público. A sua estrutura deve ser conservada, a sua característica deve ser preservada, deve ser conservada. E o governo tem essa responsabilidade de fazer essa tarefa. O outro patrimônio são os imateriais, onde o ato de proteger esse patrimônio é conhecido como registro.
O registro é quando um patrimônio imaterial também é colocado numa lista de proteção, mas ele pode ser modificado. O objetivo de se registrar esse patrimônio imaterial, fazer esse registro desse patrimônio, é para que se busque preservar o máximo da sua característica. Posso modificá-lo? Pode. E na maioria das vezes é o que acontece. Com o passar do tempo, as características desse patrimônio imaterial vão sendo modificadas. Mas o objetivo de colocá-lo nessa lista é justamente fazer com que as pessoas tentem o máximo possível conservar toda a sua estrutura tradicional. Mas nada impede que ele seja modificado. Dando sequência então ao nosso estudo, nós vamos compreender um pouquinho sobre a noção do tempo que nós observamos, a passagem do tempo. E a primeira passagem do tempo que nós, seres humanos, pudemos utilizar foi a percepção do tempo natureza. Esse tempo natureza, ele nos dá a seguinte percepção da passagem do tempo através dos fenômenos naturais. Por exemplo, o dia, a noite, a estação do ano, a estação chuvosa, a estação de seca. Então, todos esses fenômenos naturais fazem com que nós, seres humanos, possamos perceber a passagem do tempo. Em razão de algumas atividades muito específicas, foi necessário ter o chamado tempo cronológico, porque com o tempo cronológico a gente teve a condição de fazer um cálculo muito mais preciso sobre a passagem do tempo. Aqui na tela, a gente vê alguns exemplos de ferramentas, de instrumentos utilizados para poder fazer a medição desse chamado tempo cronológico, como, por exemplo, o relógio de sol, o relógio de areia e até mesmo os relógios mecânicos. Mas é importante entender que esse tempo cronológico, esse caso aqui dessas ferramentas, os relógios, eles nos dão a percepção da passagem num tempo mais curto, num período e espaço de tempo, composto por horas, composto por minutos, composto por segundos. Para uma percepção de passagem de tempo maior, a gente precisava de uma outra ferramenta. E nesse caso, os calendários. Porque os calendários nos deram a percepção de uma passagem muito mais longa, poder pelo menos entender e perceber a passagem do dia, dos meses, dos anos, dos milênios. Então, dessa forma, a gente pôde controlar melhor essa percepção da passagem do tempo através dos calendários. E sobre o calendário, é importante a gente entender que o nosso calendário, o calendário que nós utilizamos, é o calendário cristão. Na verdade, o nome desse calendário é calendário gregoriano. Por que também calendário cristão? Porque esse calendário gregoriano, ele utiliza o nascimento de Cristo como um ponto de referência, como um marco inicial. Então, para as pessoas que criaram esse calendário, o nascimento de Jesus Cristo é o ano 1 desse calendário. Não existe o ano 0. É importante vocês entenderem que não existe o ano 0. Essa é a principal percepção que vocês precisam ter a respeito disso. Sem existir o ano 0, você sempre vai ter um ano 1 depois de Cristo e o ano 1 antes de Cristo. Lembrando que, para os anos antes de Cristo, obrigatoriamente nós temos que ter a letra AC ao lado do nome, como eu mostro aqui para vocês. Todos os anos antes de Cristo vão ter a inscrição AC. Os anos depois de Cristo não precisam ter. Posso colocar? Pode colocar a letra DC. D de depois, C de Cristo. Mas não preciso. Se eu encontrar uma citação de ano e não tiver nenhuma letra ao seu lado, entenda-se que é depois de Cristo. Se tiver DC, você vai fazer a leitura normalmente, depois de Cristo. Mas agora um ano que seja antes de Cristo, obrigatoriamente, após esse ano, tem que ter a letra AC acompanhando. E observem bem essa sequência. É igual a um fenômeno matemático de conhecer os números negativos. Por exemplo, da esquerda para a direita, os números negativos são decrescentes. Vamos usar uma melhor analogia? Vamos pensar na contagem regressiva. A contagem regressiva é legal. Você conta 10, 9, 8, 7 e assim por diante. É porque você está vindo do maior para o menor. Então, quando você contabiliza os anos antes de Cristo, você faz do mesmo jeito. É do maior para o menor. E quando você vai contar os anos depois de Cristo, é a sequência natural, crescente. 1, 2,
3, 4. Ficou claro para vocês? Então, dessa maneira, vocês conseguem entender como é feita essa contabilidade dos anos antes e depois de Cristo. Esse tempo histórico que vocês vão conhecer agora já é uma outra forma de medição de tempo. Vocês conheceram o tempo natureza, que é a observação de fenômenos naturais, o tempo cronológico, na qual a gente utiliza ferramentas para calcular o tempo, e agora vocês vão conhecer o tempo histórico, que já é uma classificação feita por historiadores. É uma forma de organização dos eventos históricos produzido pelos historiadores. É essa divisão que vai ser conhecida como a divisão tradicional da história ou divisão clássica da história. Lembrando que essa divisão foi produzida por historiadores. Então elas têm essa sequência exata. A primeira parte da história, de acordo com a visão europeia da história, é a pré-história. Aqui está a origem dos seres humanos, aqui está a primeira organização dos seres humanos, aqui estão o período paleolítico, o período neolítico, o início da idade dos metais. E, com a invenção da escrita, os historiadores entenderam que acabou um período conhecido de pré-história justamente porque ele existiu antes da invenção da escrita, por isso recebeu o nome pré-história, e começa agora um outro período, chamado de Idade Antiga, ou Antiguidade. Ambos os nomes estão corretos. Não esqueçam do nome Antiguidade também. Acontece um outro marco histórico, que é a queda do Império Romano. A queda do Império Romano vai acontecer de acordo com o calendário gregoriano, ou calendário cristão, que vocês acabaram de conhecer. Ele acontece no ano de 476 depois de Cristo. E aqui os historiadores entendem que acaba a Antiguidade, ou Idade Antiga, e começa a Idade Média. Da mesma forma, um outro acontecimento histórico, que é a queda de Constantinopla, acontece no ano de 1453 depois de Cristo. E assim, os historiadores entendem que acaba o período que é a Idade Média e começa a Idade Moderna. E por fim, o último evento histórico classificado pelos historiadores que vai fazer a divisão da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E esse acontecimento é a Revolução Francesa. Então, dessa forma, os historiadores fizeram essa classificação para que eles pudessem demonstrar uma sequência dos fatos, uma sequência cronológica e histórica dos fatos, de acordo com essa classificação em 5 períodos: pré-história, antiguidade, que também pode ser chamada de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Dando sequência, como descobrir os séculos? Uma coisa que nós aprendemos durante o nosso primeiro contato com o nosso livro didático, e é importantíssimo para a gente se situar nos eventos históricos, porque quando a gente faz a leitura dos livros didáticos ou dos livros de história, quaisquer que sejam eles, sempre nós vamos ter citações de anos, sempre vamos ter citações de séculos. E sobre qual ano aquele século está falando? Sobre qual século, a qual século pertenceu aquele ano citado? Então, entender como fazer esse cálculo é importantíssimo e é uma das nossas primeiras tarefas. Então, tem uma regra fácil para isso acontecer. Os séculos são geralmente grafados em algarismos romanos, tá? Então, aqui do lado eu já deixo para vocês uma tabela com os algarismos romanos e o início e final do ano do século. Então, através de uma tabela, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas e se eu não tenho essa tabela disponível? Se eu estou lendo um livro e eu tenho que, do nada, saber a qual século pertence o ano, sem uma tabela, como é que eu faço? Tem uma regra simples. Você vai somar 1 ao primeiro par de números que for apresentado, considerando que são sempre 4 números, onde existem 0 à esquerda que não são escritos. Então vamos fazer um exemplo? O ano de 1980, conforme a regra, ele diz que são sempre 4 números. Estão aqui, ó. O número 1, o número 9, o número 8 e o número 0. E aí ele fala, some 1 ao primeiro par de números. Então eu pego o 1 e o 9, que formam o primeiro par, e vou somar mais 1. E assim eu vou chegar ao número 20, porque esse primeiro e o segundo par formam o número 19.
19 mais 1 é igual a 20. Então, eu descobri que o ano de 1980 pertence ao século 20. E se eu quiser conferir, deixa eu ver na tabela. Século 20, aqui está o século 20. Começa no ano de 1901 e termina no ano de 2000. Então, dentro desse espaço de tempo, nós temos aqui o ano de 1980. Bom, é uma regra bem simples, é uma regra bem fácil. Vamos pegar mais exemplos? O ano de 1501. Os dois primeiros pares formam o número 15, somo com mais um dá 16. Escreva em algarismos romanos. O ano de 476. Conforme eu falei, há sempre 4, aonde à esquerda tem zeros que não estão escritos. Então, se eu adicionar números zeros à esquerda desses números aqui, do 476, o número não será modificado. Ele vai continuar sendo 476. Se eu colocar esse número à direita, ele deixa de ser 476 e se transforma em 4.760. Isso muda as coisas. Por isso que o número zero está à esquerda, para que ele não faça diferença. Então, o primeiro e o segundo algarismos formam o número 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então, o ano de 476 pertence ao século 5. Deixa eu verificar na tabela se é isso mesmo. Século 5 começa no ano de 401 e vai até o ano de 500. Ou seja, 476 está no meio desse caminho. Outro exemplo, o ano 44. Observe que só tenho 2 números aqui. Então, eu vou adicionar 2 zeros à esquerda, conforme esse exemplo. Os 2 primeiros formam o número 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, ele diz que o ano 44 pertence ao século 1. Vamos conferir? Século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100. 44 está no meio desse caminho. E, por fim, os anos antes de Cristo. A regra é exatamente igual. Não muda a regra para os anos antes de Cristo. Os anos antes de Cristo continuam do mesmo jeito. A única diferença é que você nunca pode esquecer de escrever a letrinha A minúsculo e C maiúsculo logo após o ano. Sempre lembrem-se disso. Quando você estiver vendo um ano, uma referência de ano, que é antes de Cristo, tem que ter a letra AC depois. Vocês não podem esquecer disso. Tudo bem? Então, o exemplo, ano 2021 antes de Cristo. As duas primeiras casas formam o número 20, somo com 1, que dá 21, e coloco antes de Cristo. Da mesma forma que o outro exemplo, em que eu só tenho 2 numerais. Adiciono zeros, igualzinho como era antes, vai dar século 1, mas eu tenho sempre que lembrar que eu tenho aqui o antes de Cristo. Essa regra nunca pode ser esquecida. Mas só tem essa regra? Não. Nós temos as exceções às regras. E as exceções à regra é o que nós vamos aprender agora. Qual é a exceção dessa regra? A exceção dessa regra é justamente os 2 últimos números, se eles não terminarem entre os números 0, 1 e 99. Entre esses números, eu tenho praticamente todos. Eu tenho 02, 03, 04, 12, 15, 22, 39, 55. Eu tenho de 01 até 99. O único que eu não tenho aqui são os 2 números terminando em 00. Então, se acontecer de algum desses anos que forem citados terminarem em 00, eu não preciso somar nada. Eu não preciso somar mais um. Eu simplesmente repito os 2 primeiros algarismos. Ou somo com 0, que é a mesma coisa. Então, um exemplo. Tenho aqui o ano de 1500. Os 2 últimos terminam com 00. Os 2 primeiros formam o número 15. Então, é século 15. Vamos conferir na tabela ao lado? Século 15, vamos procurá-lo, está aqui. Começa em que ano? 1401 e termina no ano de 1500. Exatamente o ano que foi citado. O outro ano, exemplo, é o ano 100. Adiciono o 0, que está faltando, para que tenha 4 números. Os 2 primeiros com 00 e os 2 primeiros formando o número 1. Perdão, os 2 últimos eu falei. Os 2 últimos terminando em 00 e os 2 primeiros formando o número 1. 1 mais 0 é igual a 1.
ou simplesmente repetindo esse número 1. Então, esse ano 100 pertence ao século 1. Mais uma vez conferindo. Século 1 começa no ano 1, termina no ano 100. Então, geralmente, quando os dois anos terminarem em 00, é porque esse ano vai ser o ano que finaliza aquele século que está sendo citado. É o último ano daquele século que está sendo citado. Então, quando a gente volta lá para a nossa tabela, a gente percebe isso. Todos os últimos que terminam com 00 são o último ano de cada um desses séculos. O ano 100 é o último do século 1. O ano 200 é o último do século 2. O ano 300 é o último do século 3 e assim por diante. Então, dessa maneira, fica bem fácil de vocês compreenderem a regrinha do 00. Mas, de qualquer maneira, o que vocês acham? Podemos praticar? Se a gente pode praticar, bora fazer isso então? Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui com a nossa tabelinha. Deixa eu voltar para vocês. Então, vamos lá. Esse exemplo, ano 1981. Olha como é que é fácil separar. Sempre façam isso. Se vocês sempre utilizarem essa estratégia de separar os números, nunca vocês vão errar. Nunca tentem fazer de cabeça. Peguem um papel, peguem uma caneta, peguem um lápis e escrevam o ano separando em casinhas, exatamente como eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá. 1981. Primeira casinha é 1, segunda é o 9, terceira é o 8 e a quarta é o 1. As duas primeiras casinhas, 1 e 9, formam o número 19. As duas últimas casinhas terminam entre 01 e 99. Então, se ela obedece essa regra, a minha somatória tem que ser com 1. 19 mais 1 é igual a 20. E para eu acertar essa questão sem nenhum erro, escrevo ela em algarismos romanos. Mas vamos fazer outros exemplos? Vamos lá. Em sala de aula, nós treinamos bastante, fizemos diversos exemplos, mas por que não treinar um pouquinho mais? Não custa nada. Então, eu vou pegar um ano bem específico aqui, para que a gente possa treinar um pouquinho nesse nosso resumo do nosso capítulo 1. Eu vou usar aqui o exemplo do ano de 456. Eu tenho apenas 3 algarismos. Então, o que eu faço? Escrevo eles do final para o início. Então, eu tenho ali o número 6, eu tenho o número 5 e eu tenho o número 4. 456. Para ficar com 4 números, eu coloco um número 0 à esquerda, para que não tenha alteração. Os dois primeiros vão formar o número 4, 04. Os dois últimos terminam entre 01 e 99. Então, a regra é utilizar o número 1 para somar. 4 mais 1 é igual a 5, ou seja, século 5. Um outro exemplo, o mesmo ano, só que agora esse ano, ele vai ser um ano antes de Cristo. É a mesma regra. 6, 5, 4, e eu coloco um 0 para ter 4 números. Todo esse somatório vai dar 5, século 5, e para que eu ganhe aquela notinha 10, nunca esquecer do antes de Cristo. Então, você só utiliza o antes de Cristo se aqui no número original ele estiver dizendo que é antes de Cristo. Se não tem nada, ali na resposta também não deve ter nada. Mas se lá na origem tem o antes de Cristo, na resposta, obrigatoriamente, precisa ter o antes de Cristo também. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que esse nosso pequeno treinamento ajude. E agora vamos dar sequência ao nosso livro. Voltando então para a nossa apresentação, a gente vai dar sequência para o nosso capítulo 2. No capítulo 2 do nosso livro, nós conhecemos um pouquinho sobre a origem dos seres humanos. Uma coisa que sempre foi uma grande curiosidade humana. De onde viemos? Qual é a nossa origem? Quem são nossos ancestrais? O homem sempre quis buscar essa resposta, sempre quis encontrar
a resposta para esse enigma? Então, nós temos a teoria criacionista. Essa teoria criacionista, ela ajuda a explicar a origem dos seres humanos. E ela utiliza a fé como referência para a explicação dos seres humanos. Então, o criacionismo ela é uma explicação tanto da origem dos seres humanos quanto do universo, mas que utiliza como referência a religião. Ou seja, o fruto de origem do homem e da mulher, dos seres humanos como um todo, e do nosso planeta, do nosso mundo, é sempre um ser divino ou uma criatura mitológica. Basicamente, é essa a tarefa do criacionismo, explicar a origem dos seres humanos através da mitologia. E, como falamos em sala de aula, é importante afirmar, todos os mitos são verdadeiros. Por que são verdadeiros? Porque cada um deles é baseado na fé, é baseado na religião. E fé e religião existem várias. Cada um tem a sua. Então não existe um que seja verdadeiro e outro que seja falso, porque cada fé tem a sua maneira de explicar como os seres humanos surgiram. Então, como falamos em sala de aula, o importante não é questionar se um é certo ou o outro é errado. O importante é aprender sobre cada um deles e, principalmente, respeitá-los. Como o nosso estudo é baseado em ciência, nós temos que conhecer a origem dos seres humanos através da teoria científica. E qual é a teoria científica? É a teoria do evolucionismo. Essa é a teoria científica. Essa é baseada na ciência. Ela foi elaborada por essas duas figuras, o Alfred Russel Wallace e o Charles Darwin, sendo que Charles Darwin vai ser o mais conhecido entre eles. Essa teoria evolucionista ela diz o seguinte, que os seres humanos e os grandes primatas, como os gorilas e chimpanzés, evoluíram de um ancestral em comum. É preciso todo cuidado com essa frase. Eu afirmei a vocês em todas as aulas e é importante vocês compreenderem. O que está sendo dito aqui é que nós temos um ancestral em comum. Não está em nenhum momento falando que nós somos descendentes do macaco. Vamos reafirmar isso. Gorilas, chimpanzés e nós, seres humanos, duas espécies diferentes, parecidas, sim, principalmente na nossa origem, muito parecidos, mas parecido não é igual. Parecido tem diferenças sutis ou até diferenças gigantescas, mas existem as diferenças. Então nós não temos parentesco direto com os primatas. Tivemos um ancestral em comum a esses primatas, que deram origem a eles e que deram origem a nós, seres humanos. Mas eu vou demonstrar isso para vocês aqui mais à frente no nosso resumo. O importante saber é que Charles Darwin, através do livro A Origem das Espécies e a origem do homem e da seleção sexual, ele encontrou essa explicação, que é a seleção natural. A teoria evolucionista diz que nós tivemos um ancestral em comum, assim como os macacos. Já a teoria da seleção natural explica como nós, seres humanos, evoluímos até o estágio que nós temos hoje. Porque essa animação que eu mostro para vocês é basicamente a evolução dos seres humanos. Não é dos primatas. Não é um primata se tornando um homem, não é isso. Todos esses seres aqui são hominídeos. Nenhum deles é primata. Deixando bem claro isso. Então, o que eles encontraram como definição é que havia necessidades, ou houveram necessidades, para que esses seres humanos evoluíssem, para que eles tivessem condições de sobrevivência. E essa condição de sobrevivência foi proporcionando modificações na sua estrutura física, na sua estrutura fisiológica, o aumento da caixa craniana, aumento do tamanho do cérebro, o aumento da habilidade, da capacidade de raciocínio. Então, tudo isso foi melhorando graças a alguma necessidade que eles tiveram para poder sobreviver. Essa é a chamada teoria da seleção natural. Então, eles entenderam que os indivíduos que tiveram essa melhoria, que essa melhoria aconteceu na vida desses seres humanos, eles entenderam que quando conseguiam essa melhoria, eles tinham mais condições de sobrevivência e deixavam mais descendentes. Então a espécie continuava. Aqueles que não conseguiram
essa adaptação, que não conseguiram essa evolução, deixaram menos descendentes e acabaram desaparecendo. Basicamente, foi o que aconteceu com alguns animais que existiam no mesmo período que conviveram com os nossos primeiros humanos. E esses animais não existem mais, como, por exemplo, a preguiça gigante, o mastodonte, entre outros animais cujos fósseis já foram encontrados. Mas esses animais não conseguiram se adaptar às condições. Nós, seres humanos, conseguimos e fomos melhorando as nossas características com o passar do tempo. Então, basicamente, essa seria a resposta para a teoria da seleção natural, a teoria evolucionista. Essa interrogação significa o nosso ancestral, que não conhecemos. O nosso ancestral mais antigo não conhecemos. Esse ancestral, ele deu origem a duas espécies diferentes. Uma dessas espécies foram os primatas, os macacos, como nós conhecemos. Essa espécie evoluiu. Não nos cabe entender a evolução dessa espécie, não é objeto do nosso estudo, mas houve uma evolução dessa espécie. A outra espécie que surgiu desse ancestral em comum somos nós, hominídeos, sendo o Australopithecus o nosso ancestral mais antigo, da qual encontramos fósseis. Deixa eu deixar claro de novo. O Australopithecus é o nosso ancestral mais antigo que nós conseguimos encontrar. Encontramos o fóssil desse ancestral. Esse fóssil foi encontrado na África. Vários fósseis dessa espécie de hominídeo foram encontrados na África. Tá? Anterior ao Australopithecus, nós não temos informações. Nada foi encontrado até o momento. É esse ancestral aqui que não temos informação. E ele deu origem às duas espécies. Nós pertencemos a essa espécie, Australopithecus, e evoluímos com o passar do tempo. Chegamos ao gênero Homo. Para essa alteração, para essa mudança ser percebida, ela não aconteceu da noite para o dia. Ela não levou 1 ano, 2, 10 ou 1000. Ela levou milhares de anos. Então, aproximadamente 900 mil anos para que essa mudança, para que essa evolução pudesse ser de fato percebida. O Australopithecus viveu aproximadamente 3 milhões e meio de anos atrás. E o Homo habilis aproximadamente 2,4 milhões de anos atrás. Da mesma forma, essa espécie Homo habilis foi melhorando suas condições, foi evoluindo, e essa percepção só pode ser sentida com aproximadamente 600 mil anos de evolução, chegando à espécie do Homo erectus, que viveu por aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Uma outra evolução, que foi o Homo neanderthalis, levou aproximadamente 400 mil anos para ser percebida. E o Homo neanderthalis viveu há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. E essa espécie evoluiu para uma espécie mais recente, que é o Homo sapiens, cuja percepção de evolução demorou pelo menos uns 200 mil anos, mais ou menos. E o Homo sapiens chegou ao planeta há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. E olha que coisa legal, nós pertencemos a essa espécie. Homo sapiens somos nós. Sou eu, é você, seus irmãos, seus pais. Todos nós pertencemos a essa espécie chamada Homo sapiens. E olha que coisa maravilhosa. De acordo com a teoria da seleção natural, de acordo com as teorias de Charles Darwin, nós continuamos nessa evolução. Vamos perceber essa evolução? Não, não vamos. Porque demora tanto tempo para que essa evolução seja percebida que nem nós, nem nossos descendentes, nem nossos netos, bisnetos, tataranetos talvez consigam perceber essa evolução. Isso é uma história que ainda não foi produzida, está no futuro, e um futuro bem distante. Dando sequência então ao nosso material, então dessa maneira vocês puderam perceber essa evolução. Então, como eu falei para vocês, aquela espécie que nós encontramos, o Australopithecus, que foi a espécie mais antiga encontrada, não é aquele que deu origem. Aquele que deu origem, que nós nem temos informações, nós chamamos de o elo perdido. Aquela interrogação chamamos de o elo perdido. Mas o Australopithecus, os fósseis dele, foram encontrados no continente africano. E são os mais antigos.
Então, os cientistas entendem que a origem da vida humana surgiu no continente africano. É por isso que é chamado de a África, o berço da humanidade. E daqui, esses grupos humanos se espalharam em direção à Europa, em direção à Ásia, em direção à Austrália e em direção ao continente americano. A invenção da escrita. Nós vimos no capítulo 1 que houve uma divisão da história. Uma divisão que aconteceu, feita por historiadores, para que a gente pudesse compreender essa passagem do tempo histórico. Pré-história, antiguidade, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre a invenção da escrita, que é um marco histórico que divide a história da pré-história e da antiguidade. Mas o termo pré-história parece ser um termo estranho, porque pré dá a ideia de antes. Basicamente, por muitos anos, os historiadores compreendiam que só era possível contar a história através de documentos escritos. Entender que fósseis humanos, monumentos, vestuários, entre outras fontes materiais, entender que elas poderiam também ser utilizadas para contar a história é algo muito recente para os historiadores. Só agora, no início do século XX, é que essas ferramentas, né, puderam ser consideradas pelos historiadores. É por esse motivo que esse período ficou conhecido como pré-história. São acontecimentos antes da invenção da escrita, porque a partir da invenção da escrita, os historiadores entendem que ali existe a escrita da história. Por isso que ela vai receber esse nome pré-história. E é esse momento que nós vamos agora começar a compreender. Então, voltando ao tempo histórico, como eu falei para vocês, vamos compreender um pouquinho da pré-história. E esse período acaba quando temos inventado a escrita, no ano 4000 a.C. Guardem essa data, 4000 a.C. 1, 2, 3, 4000 a.C. É quando nós temos a invenção da escrita. Então, dentro da pré-história, nós vamos ter 3 divisões: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Essa divisão é importante vocês compreenderem, porque ela vai explicar um pouquinho sobre a evolução do ser humano e a forma como ele foi adquirindo os conhecimentos que nós temos hoje, as habilidades que nós temos hoje. Então, esse período vai ser dividido dessa forma, em 3. Sendo que o terceiro período, ele começa dentro da pré-história, mas ele continua existindo mesmo no período da antiguidade, tá? Mas vocês vão compreender essa diferença aqui ao longo da apresentação. Então, o primeiro vai ser o Paleolítico, tá? Esse período, ele é conhecido pelo uso da chamada pedra lascada. Essa pedra é utilizada como uma ferramenta. Ela era utilizada como uma ferramenta para que os seres humanos dessa época, deixa eu só voltar aqui rapidinho, para que os seres humanos dessa época pudessem compreender, pudessem utilizar ferramentas para poder se alimentar, para construir abrigos, mesmo que provisórios, né? Porque basicamente os abrigos construídos nessa época são abrigos provisórios. Então, nesse período paleolítico, as ferramentas não eram intencionais, elas eram encontradas na natureza. Às vezes uma carcaça de um animal estava à disposição para que ele pudesse se alimentar, mas ele precisava encontrar uma ferramenta. Então, por exemplo, ele não teria uma tesoura, ele não teria uma faca, ele utilizaria qualquer coisa encontrada na natureza para que ele pudesse cortar a pele daquele animal, usar aquela pele para se vestir, para se aquecer do frio. Então, as ferramentas ali eram encontradas ao acaso na natureza. Por isso ficaram conhecidos como pedra lascada. E esse período paleolítico também passou a ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Nesse período paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, se deslocavam constantemente. Não ficavam muito tempo em um só lugar. Pelo menos não ficava tempo suficiente para mudar a geografia desse lugar, para mudar as características desse lugar. Ele ficava até o momento que pudesse obter recursos, alimento e abrigo. Mas no momento que esses recursos acabavam, ele seguia adiante em busca de abrigo, em busca de alimento. E foi através desse sistema de nomadismo que os grupos humanos se espalharam para todos os continentes do mundo.
porque eles caminhavam, obviamente, sem nenhum objetivo específico. Eu não estou gostando da África, eu vou me mudar para a Ásia, eu vou me mudar para a Europa. Não é isso. Eles simplesmente caminhavam, buscando abrigo e buscando alimento. E dessa forma eles atingiram todos os continentes do mundo. Como eu falei para vocês, não é um fenômeno que acontece da noite para o dia, não é de um ano para o outro. Leva muito tempo, leva muitos anos. Como vocês viram, 600 mil anos para se ter a percepção. Eu acho que em 600 mil anos dá para caminhar bastante, né? Além disso, eles iam, né, aumentando a sua população, porque eles iam deixando cada vez mais descendentes, iam tendo cada vez mais filhos, e assim a população da nossa espécie humana foi aumentando de tamanho e ocupando todo mundo. Nesse período também, nós temos a descoberta do fogo, tá? Não necessariamente a descoberta, mas o controle do fogo. Saber utilizar esse fogo para outras tarefas, como o aquecimento dos alimentos, se aquecer do frio, afugentar predadores. Então, esse fogo já teria outras utilidades. As moradias também eram simples, eram moradias temporárias. Então, dessa maneira, esses grupos humanos puderam começar o seu desenvolvimento como sociedade e, principalmente, foi o período mais longo da história. Esse período se estendeu por pelo menos entre 2 ou 3 milhões de anos. Ao final do período paleolítico, nós vamos ter o período neolítico. Só um minutinho. Nós vamos ter o período neolítico, que é um outro momento histórico agora. Esse período neolítico, deixa eu só retornar mais uma vez aqui. Esse período neolítico é o período em que nós vamos ter o domínio das ferramentas, domínio de fabricação das ferramentas. O período neolítico também passará a ser conhecido, pode ser utilizado esse nome, Idade da Pedra Polida. Agora as ferramentas são intencionais. Agora eles sabem que de repente uma pedra, um pedaço de osso, quando ele sofre um atrito, eles modificam a sua forma e assim podem ficar muito mais eficientes para aquela tarefa que ele está tentando desempenhar, como por exemplo, abrir a carcaça de um animal para cortar sua pele, para cortar sua carne. Então agora as ferramentas são produzidas de maneira intencional e são ferramentas melhores. Só que esse período neolítico ele é tão importante não só pela questão do manuseio das ferramentas, mas principalmente pelas mudanças que ele vai promover na vida dos seres humanos. E essa mudança será conhecida como Revolução Neolítica. Lembrem sempre, quando eu falar em mudanças, estamos falando em revolução. A Revolução Neolítica foi quando esses seres humanos começaram a dominar duas importantes ferramentas para a sobrevivência: a agricultura e a domesticação de animais. Dominando a agricultura, ele tinha condições agora de obter o seu alimento em um só lugar. Ele não precisava mais ficar se deslocando constantemente em busca de alimento. Naquele mesmo lugar, ele conseguiria plantar o seu alimento. Ele consumiria seu alimento e, com o passar do tempo, esse alimento estaria disponível para ele de novo. Então, dessa maneira, ele pôde ficar muito mais tempo num só lugar, alterar a geografia desse lugar, alterar todo o ecossistema desse lugar. Com a criação de animais, ele também poderia utilizar esses animais não só para alimento, mas também para o trabalho, até mesmo para o transporte. Mas ele precisava entender como fazer o confinamento desses animais. Eles entenderam também que animais mais arredios poderiam ser utilizados para alimento. Animais mais dóceis poderiam ser utilizados para outras tarefas, como transporte, como também tracionar equipamentos. Então, domesticação de animais auxiliou nesse entendimento de como fazer esse trabalho e a agricultura em como produzir o seu próprio alimento. Assim, ele pôde passar muito mais tempo num só lugar, alterar a geografia desse lugar, a sua alimentação se tornou melhor, tá? Porque com a descoberta do fogo no Paleolítico, ele também pôde aprender a produzir esse fogo de maneira intencional, então ele pôde controlar muita coisa que era necessária para a sua sobrevivência. Então melhorou a sua condição de vida, melhorou a sua saúde, deu oportunidades para que eles deixassem mais descendentes e assim aumentasse a população de seres humanos. E assim
eles puderam se espalhar pelo restante do mundo e, principalmente, formarem núcleos populacionais, formar as primeiras aldeias, formar as primeiras cidades. É nesse período neolítico que essas condições para que nós pudéssemos viver em sociedade, como nós vivemos hoje, é nesse período neolítico que essa oportunidade, que essa possibilidade acontece. O próximo período vai ser o período da Idade dos Metais. A Idade dos Metais é o período que eu falei para vocês. Ele começa, tá, dentro da pré-história ainda, porque quando o ser humano começou a descobrir o manuseio do cobre e do bronze, ainda não tinha sido inventada a escrita. Eles ainda não tinham dominado o tipo de escrita que será inventado no ano 4000 a.C. Na Idade do Cobre, eles utilizaram esse metal de maneira fria. Ele podia ser moldado a frio. Ele podia ser moldado através de um sistema de transformação através de impactos. Ele poderia bater nessa liga de metal e esse metal poderia ganhar uma forma diferente, um contorno diferente. Depois que eles descobriram que aquecendo esse material ele ficava mais maleável ainda, eles entenderam que o fogo não serviria só para alimento, aquecimento ou afugentar animais. Ele serviria também para a produção de materiais, principalmente materiais utilizando o metal, utilizando o, digamos assim, não, eu ia falar o ferro, mas é isso mesmo, o metal. Essa é a palavra correta. Logo depois, eles entenderam que misturando algumas ligas, misturando alguns materiais, eles conseguiriam obter metais mais duradouros, mais resistentes. É quando eles descobrem o uso do bronze, já por volta do ano 5000 a.C. E anos mais tarde, já dentro do período que conhecemos como Antiguidade, eles melhoraram as suas técnicas e assim puderam descobrir como manusear o ferro. Descobriram que misturando carbono com outros materiais, com outros minérios, né, eles poderiam aquecer a uma temperatura muito mais alta e transformar esse material numa liga metálica muito mais durável e muito mais eficiente, na qual eles puderam produzir ferramentas, puderam produzir armas, entre outras coisas. E essa fica conhecida como a Idade do Ferro. Então, esses três períodos são conhecidos como a Idade dos Metais. Como eu falei para vocês, começando ainda na pré-história e se estendendo até o período da Antiguidade. Vamos dar sequência, então, agora aqui ao nosso material. Então, dessa maneira, vocês perceberam que nós conhecemos o nosso período da pré-história, conhecemos essa divisão da pré-história, e no nosso capítulo 3, a gente vai conhecer agora um outro assunto muito importante, que é... antes disso, né, eu fiz essa divisão, eu não estava nem lembrando, eu tinha montado isso para vocês aqui, que é para que vocês entendessem, né, o período em que cada um aconteceu. Lembrando que quando as ferramentas de pedra lascada e pedra polida foram, né, utilizadas pelos grupos humanos, não quer dizer que uma foi abandonada e a outra não, entendeu? Por exemplo, depois que descobriram que o polimento da ferramenta era melhor, eles abandonaram imediatamente a pedra lascada. Não, elas continuaram convivendo juntas por um certo tempo, mas depois foi sendo abandonada por ser uma técnica mais antiga e por serem ferramentas menos eficientes. Da mesma forma, quando utilizou os metais, quando descobriu o manuseio dos metais, tanto as ferramentas polidas quanto as ferramentas de metais ainda conviveram num período juntas, né? Até o momento que as ferramentas de metais acabaram dominando sobre as outras ferramentas não metálicas. E aqui eu mostrei para vocês basicamente que esses três períodos aqui se estendem da pré-história até a antiguidade, até a Idade Antiga. Então vamos dar sequência? Agora, por fim, a gente vai entender um pouquinho sobre as aldeias e as trocas comerciais, porque com todas essas consequências acontecendo, todas essas descobertas, com a Revolução Neolítica, as primeiras cidades começam a surgir, justamente porque há condições da convivência em sociedade, em grupo, e principalmente estando próximas de locais onde pudessem ter a criação de animais e também o cultivo agrícola. E assim, nós vamos para o nosso capítulo 3, entender os primeiros habitantes da América. Porque um dos grandes mistérios é explicar
como que esta cena poderia ter acontecido. Essa cena que eu estou mostrando para vocês, ela representa a chegada dos europeus ao continente americano por volta do ano de 1492. E basicamente esse foi o cenário. A chegada de europeus numa terra desconhecida, que ninguém da Europa, ninguém da Ásia, ninguém da África fazia a menor ideia que existisse. E para espanto deles, existiam pessoas vivendo nessas terras. E como essas pessoas chegaram aqui? Sendo que esses europeus seriam os primeiros a avistar essas terras. Eles não tinham tecnologia para a construção de barcos. Como chegaram aqui? Essa é a pergunta que muitos historiadores tentaram e ainda tentam responder. E é isso que o nosso capítulo 3 vai nos ensinar um pouquinho. A chegada dos europeus à América, mas principalmente a chegada dos primeiros grupos humanos ao continente americano. Esse mapa que eu mostro para vocês agora é um mapa, nosso planeta. Vocês veem aqui o continente americano e vem o continente asiático. Esse ponto específico, esse quadrante específico, mostra um local conhecido como Estreito de Bering. Aqui no Estreito de Bering, vocês conseguem perceber que há uma separação sutil, pequena, que em valores reais equivalem a aproximadamente 80 quilômetros de distância. É uma distância significativa, o suficiente para que uma pessoa do lado americano e uma pessoa do lado asiático não consigam ver nenhum território e nem outro, nem muito menos essa ilha que está aqui no meio. A distância é gigantesca, não dá para ver, mas são 80 quilômetros. Em comparação com uma distância como essa, do restante da Ásia através do Oceano Pacífico e da Austrália em relação à América do Sul, 80 quilômetros é uma distância muito pequena. Então, o que pode ter acontecido? Em vários períodos geológicos, em vários períodos do nosso planeta, houve oscilações de temperatura, houve oscilações da concepção, de como o nosso continente estava dividido, mas em um desses períodos, chamado de período glacial, o nosso planeta estava sob baixa temperatura. Então, muitas porções do mar estavam congeladas, ou simplesmente com o nível da água muito mais baixo. Essa diferença do nível da água e esse congelamento da superfície produziu uma passagem terrestre através do Estreito de Bering, ligando o continente asiático ao continente americano. Essa teoria vai ficar conhecida como a teoria da passagem pelo Estreito de Bering. Essa teoria diz o seguinte, que por volta de 12 mil anos antes de Cristo, mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, grupos humanos atravessaram da Ásia para a América. Querendo fazer o quê? Turismo? Não. Eles estavam buscando abrigo, buscando alimento, quem sabe até um local mais quente para viver. Por que aproximadamente 12 mil anos? Porque essa passagem também pode ter acontecido há 30 mil anos atrás. E é justamente essas divergências de data que fazem com que a afirmação que eu falei para vocês agora, ainda há pouco, de que eles tentam encontrar uma resposta, mas alguns ainda não conseguem encontrar, é porque há acontecimentos, descobertas no continente americano que põem em questão, põem em dúvida essas datas. Se de fato aconteceu há 12 mil anos, se de fato aconteceu há 30 mil anos, ou quem sabe até mais. E é justamente isso que o restante do nosso capítulo 3 aborda. As outras possibilidades. Então, nesse mapa, eu mostro para vocês a origem da vida do ser humano, que é o continente africano. Daqui ele se espalha para a Europa, se espalha para a Ásia, se espalha para a região da Oceania, onde fica a Austrália, as ilhas da Polinésia, e se espalha através da Sibéria. E aqui ele mostra a passagem pelo Estreito de Bering. E de acordo com a teoria do Estreito de Bering, os grupos humanos atravessaram para a América e da América se espalharam para o restante do continente, no sentido do norte para o sul, começando pela América do Norte, passando pela América Central e, por fim, chegando na América do Sul. Então, de acordo com esse mapa, a lógica é que os grupos humanos
que vão ser encontrados, os fósseis humanos que vão ser encontrados aqui ao norte, devem ser mais antigos, mais velhos, do que os fósseis humanos encontrados na América do Sul. Justamente porque essa passagem não aconteceu em 1, 2 ou 3 anos, foi em milhares de anos que eles se espalharam para o continente americano. Só que todos os cientistas concordam que o ser humano não é autóctone. O que isso quer dizer? Que ele não surgiu na América. Se eles dissessem que ele é autóctone, ele estaria dizendo que a vida humana surgiu aqui. Quando ele afirma que não é autóctone, é porque ele não surgiu na América. Ele surgiu em um outro lugar e foi para a América. No caso da África, se espalhando para o restante do mundo. Deixa eu colocar de uma maneira cronológica para vocês entenderem esses fatos. Então eu tenho aqui uma régua do tempo. Essa régua do tempo eu vou colocar com aproximadamente 30 mil anos atrás, porque afinal de contas, como eu falei no slide anterior, eles têm divergências se isso pode ter acontecido há 30 mil anos ou há 12 mil anos atrás. Vamos considerar a data mais antiga, né, que possa ter acontecido há 30 mil anos atrás. Então esse aqui seria o nosso calendário gregoriano, calendário cristão. Eu tenho algumas datas bem específicas aqui, tá? Como, por exemplo, o ano de 1500, que foi a chegada dos portugueses ao que nós conhecemos hoje como Brasil. E aqui, ó, o ano 4000 a.C., onde foi inventada a escrita. Então, daqui para trás, tudo é pré-história. Daqui para frente, nós temos Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, aquela classificação que vocês já conhecem. Então, de acordo com essa nossa regra do tempo, a chegada dos primeiros grupos humanos ao continente americano aconteceu na pré-história. Digamos que há mais ou menos 30 mil anos antes de Cristo. E a chegada dos europeus ao continente americano, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês do capítulo 3, aconteceu aqui na frente, no ano de 1492. Observem a distância do tempo de um acontecimento para o outro. Esses grupos que iniciaram essa travessia há mais de 30 mil anos atrás, quando o planeta aqueceu novamente, essa margem aqui se elevou, o nível do mar se elevou, o que estava congelado descongelou e esses grupos humanos ficaram separados, sem saber da existência um do outro. Por que sem saber da existência? Se eles atravessaram, eles não viram a pessoa atravessando? Podem ter visto, mas é uma geração após a outra. Não é um fato de 1 ano, 2 anos, 10 anos. São milhares de anos. Então eles se espalharam sem fazer a menor ideia da existência de outras terras, de um outro continente. Tanto por parte dos europeus, asiáticos e africanos, quanto dos americanos. Um não sabia da existência do outro. E essa separação entre eles aconteceu dentro desse período de tempo. Foram mais de 32 mil anos separados, sem contato um com os outros. Até esse momento aqui, a chegada dos europeus ao continente americano. Um choque de realidade, um choque de cultura. Só para vocês perceberem o tamanho dessa distância, estamos aqui no ano de 2021. Olha como é que foi distante essa teoria e esse acontecimento. Deixando claro isso, a gente começa então agora a compreender um pouquinho como que essa sociedade se dividiu. Como que essa sociedade, como que esses grupos humanos se desenvolveram no continente americano? Como eles se organizaram? Já que no período neolítico, por exemplo, eles descobriram a agricultura, a revolução neolítica, e eles aprenderam basicamente a como sobreviver, quer dizer então que os povos que atravessaram para a América, que não sabiam da existência do outro, eles continuaram vivendo na idade da pedra lascada? Não. Eles também se desenvolveram. Eles também descobriram a agricultura, eles também descobriram a domesticação de animais, mas cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu período e principalmente dentro das tecnologias que eles foram desenvolvendo. E isso aconteceu de maneira diferente, tanto para os povos que viveram na América, quanto os povos que viveram para o restante do mundo. E é justamente um pouquinho dos povos da América, como eles se organizaram, que vocês vão entender a partir desse momento aqui. Então, eles se dividiram em sociedades igualitárias e sociedades hierarquizadas. O que são sociedades igualitárias? Observe que essa imagem aqui nós temos uma balança. E se você observar bem, ela está nivelada.
Ou seja, esse grupo de pessoas tem o mesmo peso desse outro grupo de pessoas, é o que a balança diz. Mas o que ela representa é que esse grupo de pessoas tem a mesma importância do que esse outro grupo de pessoas. Eles estão no mesmo nível social. Eles usufruem do trabalho um dos outros, da riqueza um dos outros, da produção um dos outros. Ou seja, eles vivem de forma igual, sem nenhuma diferença social. E isso é uma sociedade igualitária. Já uma sociedade hierarquizada, não. Algumas funções exercidas por algumas pessoas fazem com que elas sejam consideradas mais importantes do que as outras. Por exemplo, alguém responsável pela liderança de uma comunidade seria o topo dessa pirâmide social, que demonstra que ele é a figura mais importante. Ele está no ponto mais alto da importância. Enquanto um grupo que faz o trabalho da agricultura, que seriam os camponeses, que seriam as pessoas mais pobres, seriam os de menor importância social. Isso é uma sociedade hierarquizada, uma sociedade que tem uma divisão de importância, uma divisão baseada nas tarefas que realizam. As sociedades que viveram aqui na América deixaram os seus vestígios, e alguns vestígios que eles deixaram puderam ser conhecidos, dos arqueólogos, e havia diferenças entre os povos que viveram na América do Norte, que foram encontrados, os fósseis encontrados na América do Norte, e os que foram encontrados na América do Sul. Então, esses fósseis, essas ferramentas, ficaram conhecidas como ferramentas unifaciais e ferramentas bifaciais. Os povos que viveram na região norte tiveram ferramentas unifaciais, enquanto as ferramentas, ao contrário, tiveram ferramentas bifaciais, enquanto as da região da América do Sul foram as unifaciais. Mas essa classificação não será muito importante para a gente, não. O importante é que vocês compreendam que existiam os povos nativos também no território brasileiro. Esse mapa mostra um pouquinho de como esses povos se espalharam pelo continente da América do Sul. Observem que no nosso mapa, onde o Brasil está sendo destacado, há a presença de muitos povos. Há aqui na região mais ao sul, há na região litorânea, pegando um pouco do Nordeste, e há também aqui nessa região do norte do nosso país. Vamos conhecer alguns detalhes desses povos a partir dos próximos capítulos. Então, galera, esse aqui foi um resumo do que nós conhecemos no nosso capítulo 1, 2 e 3, do que nós estudamos no nosso livro didático, o livro da Editora Moderna, e espero que tenha ajudado a vocês. Aproveitem esse vídeo o máximo que vocês puderem e eu desejo uma boa sorte a todos vocês nos estudos e nos encontramos em breve. Um abraço e tchau, nos encontramos, até mais.